Olá, meus colegas farmacêuticos, doutores, pesquisadores e futuros ganhadores do Prêmio Nobel. Hoje falaremos sobre um assunto empolgante e promissor para a ciência moderna, que irá instigar a todos vocês para parar e repensar em uma vida imortal e, nela, a responsabilidade do controle sobre a morte. Pessoal, o assunto que está em pauta no campo acadêmico mundial é a criogenia, o congelamento de cadáveres a baixas temperaturas para que eles sejam ressuscitados. Algum dia que a ciência esteja mais avançada, e sabemos que ela avançará para a realidade onde consigamos descongelar células depois de temperaturas baixíssimas, sem que elas percam sua eficiência fisiológica em suas conformações originais. Doutores, peço gentileza que se inscrevam antes de tudo no canal para ajudarem a um colega cientista e para que continuarmos a trazer assuntos da ciência moderna para vocês. Iremos começar com 5 incríveis experimentos que contam a história da criogenia. James Arnott e seus experimentos com tumores. 1845 James Arnott foi um médico inglês e um dos precursores da crioterapia. Ele foi o primeiro a utilizar o frio extremo para destruir tecidos e em 1819 usou a crioterapia para congelar tumores mamários e uterinos durante o tratamento de pacientes com câncer. Além de ter desenvolvido um equipamento próprio para seus tratamentos, Arnott é conhecido por ter realizado a primeira criocirurgia. Em 1845, ainda hoje, a crioterapia é usada para tratar vários tipos de câncer. A primeira tentativa de congelar uma pessoa em 1965, Wilma Jean McLachlan quase se tornou a primeira pessoa congelada criogenicamente. Após ter falecido em consequência de problemas cardíacos e circulatórios, seu marido decidiu doar seu corpo para a The Life Extension Society, uma organização que se oferecia para congelar uma pessoa gratuitamente. O experimento foi abandonado depois que a empresa que deveria fornecer a cápsula para armazenar o corpo de McLachlan alegou problemas técnicos no aparelho. Embora tenha sido tecnicamente um experimento fracassado, ele possibilitou que a Life Extension Society pudesse realizar seu primeiro congelamento criogênico de um ser humano algum tempo depois. O primeiro humano congelado criogenicamente, 1967 James Iron Bedford, foi um professor de psicologia na Universidade da Califórnia que se tornou o primeiro humano a ser congelado criogenicamente e armazenado na esperança de um dia ser revivido. Ele tinha tanta esperança na criogenia que o Daxu United States $100 mil para pesquisas criogênicas quando ele faleceu em 1967. Desde então, seu corpo já passou por diferentes empresas que preservam corpos humanos. Atualmente ele está sendo preservado pela Alcor Life Extension Foundation, uma organização americana sem fins lucrativos que pesquisa e realiza a criogenia de cadáveres e cérebros humanos. O dia 12 de janeiro, data em que Bedford foi criopreservado, ainda é conhecido como o Dia de Bedfords por aqueles que trabalham no campo da criogenia. Outro caso, Geneviève de Lapotere, a primeira criança congelada criogenicamente, 1972 e 1972. Geneviève de Lapotere se tornou a primeira criança congelada criogenicamente. Ela faleceu em decorrência de um câncer renal, aos 8 anos. A Life Extension Foundation, organização que ficou responsável por preservar o corpo da criança, não realizou o procedimento da maneira correta. Com isso, a situação do corpo acabou piorando sem chance de ser trazido de volta à vida. Seu corpo passou aos cuidados da Cryonic Society of California até 1994, quando um problema técnico fez com que diversos corpos que estavam sendo armazenados se deteriorassem, entre eles o de Geneviève e uma evoluca. A criopreservação de um embrião humano, 1983. A partir da década de 1970, a criogenia se concentrou em preservar células humanas para diferentes tipos de tratamento. A técnica já era bastante conhecida, mas teve um novo avanço quando o primeiro embrião humano foi criopreservado. Em 1983, o feito foi conseguido por uma equipe de pesquisa médica da Monash University, na Austrália, que em 1971 deu início a uma pesquisa que sustenta a fertilização in vitro até hoje. Além disso, em 1983, o programa conseguiu os primeiros nascimentos de fertilização in vitro, usando embriões congelados. Este experimento apresentou evidências de que embriões congelados por um tempo poderiam mais tarde ser implantados em um útero e se transformar em um feto. Desde então, a criopreservação de sangue humano, células-tronco, embriões, espermatozoides e óvulos esteve envolvida em mais de 300 mil nascimentos. Doutores, depois desses experimentos incríveis que acabei de apresentar, irei explicar como funciona de fato o sistema de criogenia. O sangue é retirado e substituído,
e o corpo é colocado num tubo de nitrogênio líquido. A criogenia é o congelamento de cadáveres a baixas temperaturas para que sejam ressuscitados um dia. Quando o paciente é declarado morto, os médicos tentam evitar a deterioração do corpo. Medicamentos são injetados e máquinas mantêm a circulação do sangue e a oxigenação. O corpo é envolto em uma manta térmica especial, que ajuda a mantê-lo frio, e transportado até a clínica em temperaturas baixas, que fazem com que o cérebro exija menos oxigênio e mantenha os tecidos vivos por mais tempo. Na clínica, o sangue do paciente é retirado ao mesmo tempo que, por outro tubo, é inserido o líquido crioprotetor, uma substância química à base de glicerina. O líquido substitui outros compostos intracelulares, evitando que cristais de gelo se formem dentro das células. Se a pele da pessoa for clara, dá para ver que os tecidos com líquido começam a ficar alaranjados. Depois de injetadas as substâncias, o corpo vai para uma cabine com gás nitrogênio circulante lá. Ele fica esfriando por cerca de 3 horas, para assegurar que todas as partes do corpo serão congeladas por igual. No final do processo, o paciente estará completamente vitrificado. Modelo A, uma célula em estado normal, é composta de diversas moléculas de água. Modelo B- nas células congeladas. As moléculas de água se agrupam, formando cristais de gelo, que espremem e danificam as células. Modelo C- na vitrificação. A água se move cada vez mais devagar até parar. É o chamado estado de animação suspensa. Em seguida, o corpo é colocado em um saco plástico protetor e imerso em um cilindro de nitrogênio líquido, onde é monitorado. Nesta fase, há risco de surgirem fraturas no corpo, problema que pode ocorrer em grandes áreas submetidas à vitrificação. O próprio líquido criogênico pode endurecer e quebrar dentro do organismo. Por fim, para economizar espaço, o corpo é colocado em um tubo de nitrogênio líquido com mais 3 corpos e 2 cabeças. Por um preço bem mais em conta, é possível congelar somente a cabeça. O corpo fica ali e pode ser visitado pela família até que a ciência descubra um modo de recuperá-lo. A falta de oxigênio durante os primeiros minutos da morte pode causar danos irreparáveis nos tecidos, que continuarão danificados mesmo. Para alguns cientistas, no futuro, com o auxílio da nanotecnologia, esses tecidos poderão ser reconstruídos. O líquido criopreservante dentro do organismo vivo seria tóxico e ainda não se sabe como substituí-lo. Existem tecnologias para poder eliminar essas proteínas tóxicas, mesmo descongelando o corpo. Seria preciso reverter o processo que causou a morte, uma doença em estágio avançado, por exemplo. Para isso, a ciência precisa inventar a cura para tais doenças. Bom, pessoal, se antes a morte era evento futuro, e certo, hoje com os avanços da tecnologia essa afirmação é colocada em xeque. Por meio da técnica da criogenia humana, cientistas buscam congelar corpos para que no futuro as pessoas possam retornar à vida. Referida experiência, entretanto, envolve inúmeros questionamentos éticos e jurídicos, principalmente no âmbito do direito sucessório. O artigo busca analisar as consequências dessa nova situação, partindo de exemplos práticos e realizando um paralelo com a obra Frankenstein do Mary Shelley. A metodologia utilizada é a pesquisa exploratória apoiada em levantamento bibliográfico e estudo de caso. O método é hipotético-dedutivo. Mary Shelley, em 1818, publica sua obra mais famosa, Frankenstein. A obra retrata o conflito enfrentado por Victor Frankenstein, cientista, que, na sua ânsia por descobrir o elixir da vida, acaba se aventurando em uma audaciosa experiência científica, em que, reunindo pedaços roubados de cadáveres e pretendendo dar vida à matéria morta, arquiteta uma nova criatura, chamada apenas de monstro, ganha vida, mas acaba assombrando seu criador, que, assustado com sua criação, foge do laboratório abandonando o monstro. Desenvolvimento da obra se dá a partir do conflito entre a atitude de Victor de criar o monstro e as próprias atitudes do monstro, como a história de Mary Shelley poderia se aproximar dos acontecimentos atuais. A vontade de Victor Frankenstein de dar vida a pedaços de corpos inanimados é o que move esse paralelo. A interrupção do ciclo natural da vida, que se inicia com o nascimento e termina com a morte, leva a uma reflexão sobre a ideia da imortalidade, sobre o desejo de uma vida eterna, ou mesmo sobre o ideal de parar o tempo e manter-se naquele instante por muitos e muitos anos. Para alguns, um sonho, para outros um pesadelo. De toda forma, a ideia causa, no mínimo, espanto e curiosidade. Se no livro escrito por Shelley o dilema era a maneira como a vida do monstro havia sido criada, hoje a questão possui novos contornos, recaindo sobre a morte e seus múltiplos ressignificados. Uma dessas ressignificações do morrer chamou a atenção do mundo em 2016 com o pedido de uma garota de 16 anos para manter seu corpo congelado após a morte e, recentemente, em março de 2019, voltou ao debate por meio de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça STJ.
que autorizou que uma filha mantivesse o corpo do pai congelado nos Estados Unidos. A possibilidade levantada em ambos os casos se dá por meio da utilização de uma técnica chamada criogenia, que permite que corpos humanos sejam mantidos preservados a temperaturas negativas para que, no futuro, possam ser descongelados. Se o descongelamento de corpos será capaz de reanimar as pessoas criopreservadas, a ciência ainda não é capaz de responder. Ficção científica ou não, a questão é delicada e gera muitos questionamentos. Quando ocorreria o descongelamento? Em um prazo de 200 anos, a pessoa descongelada teria sua memória preservada? Qual seria a reação de uma pessoa que dormisse no mundo de hoje e só acordasse num futuro distante, sem nenhuma referência de tempo? Espaço, pessoas conhecidas, a criogenia levaria à preservação do direito à vida a qualquer custo? Como é a regulação jurídica dos corpos que já estão congelados? Quais direitos devem ser assegurados à pessoa congelada e sua família? A criogenia levaria à relativização do conceito de vida e morte? A criopreservação do corpo humano acabaria por criar um novo Frankenstein? Será a partir dessas inquietações que o presente artigo se desenvolverá. Buscando enfatizar seu aspecto transdisciplinar, a pesquisa terá por base dados secundários, extraídos de livros, artigos científicos e sites especializados, além da literatura clássica de Mary Shelley, que apresentará o pano de fundo para o desenvolvimento da temática. O objetivo geral será analisar a técnica da criogenia humana e suas principais implicações éticas e jurídicas na esfera sucessória, especialmente para responder ao seguinte problema de pesquisa: como garantir a vontade de criopreservação seja respeitada e também a existência de patrimônio do falecido ser criopreservado no futuro, para restabelecer a vida quando e se possível. Para tanto, o artigo partirá de exemplos práticos de criogenia humana e reflexões literárias sobre o binômio vida-morte. A ética da responsabilidade de Hans Jonas será utilizada como referencial teórico-científico da pesquisa. J.O. Referencial literário será a obra Frankenstein, do Mary Shelley. A pesquisa será, com base no seu objetivo geral exploratória. O método utilizado será o hipotético dedutivo, e as técnicas utilizadas serão o estudo de caso e a pesquisa. A criogenia humana, conceito e casos práticos. Uma menina escreveu: tenho apenas 14 anos e não quero morrer, mas sei que vou morrer. A frase é de uma adolescente britânica acometida por um tipo raro de câncer que, mesmo sabendo que estava prestes a morrer, tinha o desejo de continuar a viver. Seria esse um anseio comum de pacientes jovens com doenças terminais, não fosse um fato importante. A menina pediu na justiça o direito de ter seu corpo congelado após a sua morte. O congelamento foi solicitado para que seu corpo pudesse ser preservado até o momento em que a cura para sua doença fosse descoberta, lhe devolvendo, com isso, a possibilidade de ter uma vida sadia. O desejo da garota seria concretizado por meio da utilização de uma técnica conhecida como criogenia humana, muito utilizada para a criopreservação de embriões humanos. A criogenia passou a ser considerada também para a preservação de corpos humanos inteiros, na esperança de que no futuro as pessoas pudessem voltar à vida. Mas como isso seria possível? A criogenia consiste na colocação do cadáver dentro de um tanque de nitrogênio líquido a uma temperatura de 196 C. A ideia é que o corpo permaneça congelado para que futuramente possa ser trazido novamente à vida. Uma pesquisa no CITESDAS, duas maiores clínicas de criogenia humana do mundo, a Life Extension Foundation e Cryonics Institute, ambas nos Estados Unidos da América, apontou fatos que justificariam a técnica. Para ancorar 3 elementos fundamentais: a vida pode ser interrompida e reiniciada se sua estrutura básica for preservada. A vitrificação pode preservar bem a estrutura biológica do corpo humano e a ciência é capaz de prever métodos para reparar a estrutura no nível molecular. Já o Cryonics Institute utiliza como principal argumento para a técnica a perspectiva da imortalidade, cujo objetivo fundamental é dar às pessoas uma segunda chance na vida. As pessoas que passam pelo processo de criogenia, de acordo com informações da clínica norte-americana, Alcor, não são consideradas mortas, mas pacientes criopreservados, pois a morte seria um estágio permanente e irreversível, contrariando a lógica da criogenia. Nesse sentido, o argumento de que a definição de morte foi alterada ao longo dos anos ganha corpo. Há 100 anos, a parada cardíaca era irreversível. As pessoas eram chamadas mortas quando seu coração parava de bater. Hold, acredita-se que a morte ocorra de 4 a 6 minutos após o coração parar de bater, porque após alguns minutos, é difícil ressuscitar o cérebro. Apesar de não haver nenhuma evidência científica,
que comprove o sucesso da técnica. Estima-se que cerca de 331 pessoas já tenham sido congeladas após a morte somente nas 2 clínicas dos Estados Unidos da América. Além dos Estados Unidos da América, outro país em que há a utilização da técnica é a Rússia. O valor para a criopreservação de um corpo humano inteiro por tempo indeterminado é bastante elevado. A Alcor pode cobrar em torno de $200 mil para a preservação do corpo inteiro e $80 mil para a preservação somente do cérebro que futuramente seria colocado em outro corpo. O Cryonics, por sua vez, cobra uma taxa única mínima de $28 mil de seus membros vitalícios, devida no momento da morte. Referida taxa inclui a perfusão de vitrificação e armazenamento a longo prazo. Médicos especialistas em criopreservação de embriões afirmam que, embora esta técnica, criopreservações de embriões, já muito utilizada, apresente uma taxa de sucesso de cerca de 60% após o descongelamento, a ideia de congelar um corpo humano inteiro, para depois reanimá-lo, ainda pode ser considerada como ficção científica. O processo de criopreservação de corpos é, em tese, simples e envolve 2 etapas. A primeira, da criopreservação em si, e a segunda, do descongelamento dos corpos. Com relação à primeira, não há grandes problemas e sua utilização é frequente nas clínicas. O grande desafio dessa etapa é o tempo gasto, pois para que a criogenia possa ter mais chances futuras, é preciso que o processo se inicie imediatamente após a morte, para que não haja comprometimento das células. Assim, em tese, o processo de criopreservação é simples. Primeiro, o sangue é drenado do corpo e, em seguida, substituído por um líquido crioprotetor ou M22 à base de glicerina. O objetivo desta substância química é evitar a formação de cristais de gelo que podem causar danos irreparáveis nas células do organismo. Depois, o cadáver é submetido, gradualmente, a baixas temperaturas até ser finalmente levado para um tanque de nitrogênio líquido, onde permanecerá de cabeça para baixo. O motivo para isso é que, em caso de vazamento, o cérebro fica protegido na base do freezer. A segunda etapa da criogenia é o descongelamento do corpo para que este retome a vida. Tal etapa, entretanto, ainda é uma incógnita, mesmo para as clínicas especializadas, que ainda não sabem quando isso será possível. O questionamento maior em torno da segunda etapa. O valor é a taxa mínima, que pode sofrer acréscimos, caso o paciente opte por serviços adicionais. Como o transporte do corpo gira em torno da pergunta de como retomar a vida de um organismo complexo, como o corpo humano. Com relação aos exemplos práticos no caso da garota britânica, apesar de uma resistência inicial por parte do seu pai, o desejo de ter o corpo criopreservado foi respeitado pela família. Entretanto, a equipe médica responsável relatou que ocorreram problemas no dia da morte da adolescente, manifestando preocupação com a maneira como o corpo foi preparado para o congelamento. Tal fato levou o juiz responsável pelo caso a sugerir que, futuramente, normas adequadas para a criopreservação de corpos humanos sejam discutidas por parlamentares britânicos. Recentemente, em 26 de março de 2019, o STJ decidiu um caso sobre a questão da criogenia. Tratava-se de um pedido de uma filha para que o corpo do seu pai, criopreservado desde 2012, pudesse ser mantido nessa situação em uma clínica nos Estados Unidos da América. A discussão chegou ao STJ, pois as outras filhas do falecido não concordavam com a decisão da filha mais nova de criopreservar o corpo do pai, solicitando que este pudesse ser sepultado no Rio Grande do Sul, ao lado de sua ex-esposa. Em primeira instância, o juiz autorizou o sepultamento do corpo. Entretanto, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou a sentença e determinou a continuidade do procedimento de criogenia. Na análise dos embargos infringentes, o próprio TJRJ restabeleceu a sentença sob o argumento da ausência de autorização expressa deixada pelo pai em vida. Já a decisão do recurso encaminhado ao STJ trouxe a desnecessidade de autorização expressa, bastando, para tanto, a manifestação de um parente próximo. Além disso, destacou que a decisão não se tratava de decidir sobre o procedimento da criogenia em si, pois considere-se que a legislação brasileira, apesar de não tratar expressamente sobre o assunto, protege as manifestações de vontade do indivíduo garantidas por meio da autonomia privada. Assim, a decisão do STJ defendeu o direito de o corpo permanecer no estado em que se encontrava, isto é, criopreservado em uma clínica nos Estados Unidos da América, reforçando que a manifestação da filha, que era a pessoa que tinha mais contato com o pai, seria suficiente para comprovar sua vontade de ter o corpo criopreservado. As duas situações, apesar de distintas em alguns pontos, trazem a mesma problemática: a negação da morte pelo ser humano, sua busca incessante pela imortalidade ou, no mínimo, por um prolongamento da vida e todas as implicações daí advindas, especialmente em matéria sucessória e patrimonial, pois sem este no futuro,
pode não haver como restabelecer a vida. A ética da responsabilidade de Hans Jonas e os ressignificados da morte Victor Frankenstein. Ao criar o monstro, não foi capaz de prever as consequências de seu experimento científico. Naquele momento, bastava-lhe apenas a satisfação pessoal de criar algo inédito. Entretanto, o desenrolar da história demonstra que o resultado da sua obra lhe fugiu ao controle. O monstro passou a ter vontades próprias e a não obedecer ao seu criador. A atitude de Victor se assemelha à ética tradicional antropocêntrica menos cujo relacionamento e atuação sobre objetos não humanos não formavam domínio eticamente significativo. Nesse sentido, ao realizar o experimento, Victor não considerou as consequências que poderiam daí surgir, principalmente com relação ao futuro, mas somente a satisfação pessoal no presente. Da mesma maneira que a criação do monstro conduz a questionamentos éticos, a aplicação da técnica da criogenia humana também leva às mesmas controvérsias. Em primeiro lugar, é preciso compreender a criogenia humana como um processo eminentemente antropocêntrico para, em seguida, perceber a ressignificação conferida à morte e, por fim, entender a responsabilidade humana neste processo. A primeira questão está relacionada a como o ser humano se percebe na natureza. Nesse sentido, a criogenia pode ser considerada antropocêntrica por justamente negar o ciclo básico da vida, que começa com o nascimento e termina com a morte. Ao colocar uma alternativa a esse ciclo natural, o homem passa a se perceber em posição de domínio sobre a natureza e suas leis, colocando-se acima da própria natureza e utilizando-se de todo o seu conhecimento científico de maneira a corroborar. O lado antropocêntrico também é reforçado pela crescente utilização e aperfeiçoamento da técnica. O chamado Homo faber deixa de utilizar a técnica apenas por questão de necessidade e passa a utilizá-la como um caminho para se alcançar um fim já previamente estabelecido pelo próprio ser humano, sem se preocupar com as consequências futuras de suas ações. A criogenia, nesse aspecto, é a utilização da técnica como instrumento para a busca pelo restabelecimento da vida, em um prazo ainda não determinado ou determinável. A ética da responsabilidade, sim, deve ser discutida a partir da própria compreensão da morte. A partir do momento em que o ser humano utiliza-se de uma técnica para congelar o corpo com a promessa de um ressurgir futuro, ele está negando a própria natureza da vida e rotulando a morte como uma falha orgânica, evitável ou pelo menos de ser em princípio tratável e adiável por longo tempo. Ao negar o aspecto de naturalidade da morte, o ser humano passa a interferir, não só no ciclo natural da vida, mas também em toda a disposição humana. A própria procriação humana somente faz sentido pela existência da morte, a primeira. É uma resposta da vida à última. Ao negar a morte, abre-se espaço para um mundo sem juventude, sem a surpresa do novo, daquele que está por vir. Cria-se um mundo apenas de conhecidos. Jonas, ao discorrer sobre o assunto, afirma que sim, ao tornar a morte evitável, o ser humano quebra o ciclo natural e interfere na própria existência humana. Da mesma forma que Frankenstein perdeu o controle sobre sua criatura não é possível prever o que acontecerá com os humanos após o descongelamento. Não há nenhuma garantia de que o experimento dê certo, e ainda é preciso considerar que essas pessoas estarão totalmente deslocadas do seu tempo de origem e suas referências. Além disso, outro fator que também é colocado em xeque pelos próprios criogenistas é com relação à preservação da memória, pois não existe nenhuma certeza de que a memória dessas pessoas realmente vai ser preservada. Nesse sentido, aproxima-se novamente a criogenia do experimento de Frankenstein. Um segundo dever ético a ser considerado é aquele que relaciona os atos presentes às futuras gerações. Qual o impacto que a conservação dessas pessoas trará para gerações futuras? O mundo já caminha para um futuro de envelhecimento tardio da população. As taxas de natalidade vêm caindo ao longo dos anos e a expectativa de vida aumentando. Quando o ser humano passa a congelar pessoas e interromper o binômio vida-morte, a consequência dessa ação para o futuro deve ser a nova ética não pode mais apenas se embasar no presente, ela deve considerar seus impactos para as futuras gerações. É dever humano conservar a natureza para que as gerações vindouras possam viver em um ambiente harmônico. Números são os questionamentos e inseguranças quanto ao próprio procedimento da criogenia, ainda mais sobre o possível e incerto retorno à vida, bem como quanto aos direitos de tal hipótese, principalmente no âmbito do direito de família e sucessões.
Dessa forma, tal pesquisa é relevante e almeja fomentar o debate sobre o tema, a fim de elucidar alguns dos questionamentos aqui apontados, bem como auxiliar o melhor caminho para as disposições normativas e interpretações judiciais vindouras e necessárias. Diante de todos os questionamentos éticos e jurídicos apresentados em torno da técnica de criogenia humana, a saída mais conveniente, e humanos por ora, seria a manifestação expressa do indivíduo por meio do testamento vital. Acredite que o instrumento é a forma mais segura de ter a vontade do indivíduo preservada após o seu falecimento, de maneira a assegurar os direitos sucessórios, pois o descongelamento é evento futuro e incerto menos a opção pela fundação. Em testamento também deve ser cogitada, de maneira a garantir bens que possibilitem a continuidade da sua vida. No tocante aos aspectos éticos que permeiam o tema, é importante que se considere a ética da responsabilidade para com as futuras gerações, principalmente com relação ao momento do descongelamento dos corpos. Não ter uma certeza sobre as reais consequências desse experimento científico, inevitavelmente, retoma a pergunta inicial do texto. Estaria a ciência criando um novo Frankenstein? Bom, chegou ao fim nosso assunto, porém eu peço que se inscrevam no canal para ajudar outras pessoas a terem acesso a conteúdos sobre ciência moderna. Você tem o poder de deixar a ciência mais acessível curtindo esse trabalho e se inscrevendo. Obrigado, doutores.